Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente. E dessa vez eu vou explicar um vídeo de vibrações na qual vocês vão entender como que funciona a frequência natural de um sistema massa-cabo, né, com dois cabos altamente tensionados em relação à massa. Mas não antes de deixar aquela velha frase para vocês refletirem, que é a seguinte, né? Jesus é um cara bom, conhece o Beckenbauer. Bola de 3 dedos, cabelo Black Power. Jesus negão, beleza? Bora pro exercício. Bom, depois dessa linda poesia, vamos para as etapas, né, que resolvem os problemas de modelagem de sistemas vibratórios, que são as seguintes: coletar os dados denunciados da figura, fazer uma análise estática do problema, fazer uma análise dinâmica do problema e, por último, comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados denunciados da figura. O enunciado diz o seguinte: uma pequena partícula de massa m, né, é presa a dois fios altamente tensionados, né, conforme está mostrando a figura aqui. Determine a frequência natural do sistema para que pequenas oscilações verticais, se a tensão T, né, dos cabos aqui, então a gente vai chamar de tensão T, em ambos os fios for considerada constante. Tá? Então a gente também tem a massa M, que está aqui, e ela vai se deslocar verticalmente. Né? Então vai ter dois fios altamente tensionados de comprimento L. Vamos ver o que vai acontecer então. Na segunda etapa, a gente faz uma análise estática do problema. Para isso, né, a gente vai aplicar um diagrama de corpo livre, considerando, né, as posições onde o cabo aqui, vamos chamar de cabo 1, o cabo 2 e a massa aqui é o deslocamento 3. Tá? Falei em deslocamento, a gente já vai para a análise de deslocamento da massa então. Então, nesse diagrama de corpo livre, nós temos a massa se deslocando para baixo aqui, ao mesmo tempo em que os cabos se deslocam, né, no seu sentido original também, proporcional ao deslocamento da massa. Né? E, inicialmente, a gente tem que fazer uma análise de deslocamento do cabo. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Ó. O cabo tem um comprimento L, né, e o L aqui forma um triângulo retângulo, né, com o eixo X, onde a gente tem um deslocamento que é um cateto oposto. Então, cateto oposto e o L é a hipotenusa do triângulo retângulo. Qual que é a relação trigonométrica que eu tenho cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, o seno desse ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, certo? E, então, significa que o seno do ângulo também é igual ao deslocamento 1 sobre L. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Também, né? Proporcional do outro lado, né? Porque é igual, né? O seno de θ é também deslocamento 2 sobre L, né? Que é deslocamento cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Mas, né, eu estou aqui também para fazer uma relação do deslocamento da massa em relação a esse deslocamento do cabo, né? E a gente sabe que o deslocamento da massa aqui é igual ao deslocamento do cabo, que também é igual ao deslocamento do outro cabo. Então, nós vamos chamar isso aqui de equação 3, né? Mas eu não preciso de relacionar os dois aqui, né? Relaciona um lado só. Então, significa que o deslocamento da massa é igual ao deslocamento do cabo 1 aqui, né? E a gente chama essa de equação 4. De posse da equação 4 e da equação 1, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar a equação 4 e jogar dentro da equação 1, ou seja, onde eu tenho na equação 1 aqui, sigma estático 1, eu vou colocar o lado esquerdo da equação 4. Ó. Então, agora eu tenho aqui o deslocamento o seno de θ é igual ao deslocamento da massa sobre L. E essa é a equação 5. Tá? Vamos fazer uma análise de deslocamento dos cabos. Daí aqui vocês têm que analisar o seguinte. Ó. Não tem cabos com polias. Esses cabos aqui não é os cabos que estão tensionados, é cabos referente a polias, distribuição de polias. Né? Então, essa parte aqui elimina. E aí, por definição, tá? A relação do deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola, que no caso aqui é o cabo, né? E essa daí é a equação 4 aqui, ó, a massa em relação ao cabo vai ser proporcional à mola em relação ao sistema. Então, daqui eu poderia dizer, ó, massa igual ao sigma estático 1, que é o cabo, vai ser igual a sigma estático 1, né? Que é o cabo em relação ao sigma estático do sistema.
Então aqui, como é 1 para 1, é tudo igual, né? No lugar aqui dessa equação do sigma estático da massa, a gente pode colocar o sigma estático do sistema, porque é a proporção, né? A proporção é 1 para 1. Então, da equação 5, que o seno de θ é igual ao sigma estático da massa sobre L, vai se transformar aqui na equação 6, onde o seno de θ é o sigma estático do sistema sobre L. Essa, então, é a equação de proporcionalidade. De posse da equação 6, o que vocês vão fazer agora? Vamos fazer uma análise, né, das forças estáticas apenas nos cabos. No caso, seria a relação de cabos de polias. Como nós não temos polias aqui, essa etapa aqui a gente mata. Vamos inclusive, né, ela é importante destacar que essa relação, quando tem polias, até vou deixar um vídeo aqui, né? Ela é muito importante se você tem o sistema de cabos e polias, tá? Não pode pular essa etapa aqui. Mas aqui a gente pula porque não tem polia nenhuma. Agora, apenas as forças estáticas da massa. Então, vamos analisar o que está acontecendo com a massa com um novo diagrama de corpo livre. Estaticamente, nós temos aqui, né, então, as tensões do cabo, né? O cabo está altamente tensionado. E temos também a força mg, né, que está deslocando aqui o cabo para baixo. Com isso, aplicamos a terceira lei de Newton, o somatório das forças em y igual a zero. E eu tenho que pensar o seguinte, né, porque isso aqui forma um triângulo retângulo, né, a força T e o ângulo θ, e se for para ver uma projeção em y, né, vai ter aqui um cateto oposto. Esses dois catetos opostos aqui, então, são a nossa força que nós temos que relacionar em y. Então, qual que é a equação que relaciona, né, cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Né? Então, seno de θ igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Dá para isolar ainda o cateto oposto, né? Ou melhor, né, dá para substituir a hipotenusa, né, pelo ângulo T, pela força T aqui, de tensão do cabo, é porque ela é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. E agora sim a gente isola, né, então o cateto oposto. O T que estava dividindo aqui passa para o outro lado multiplicando. Então, cateto oposto igual a T seno de θ. E esta é a equação 7. Agora, aplicando a terceira lei, onde o somatório das forças a gente vai considerar positivo para cima em y, né? Nós vamos ter menos mg mais cateto oposto mais cateto oposto. Então, aqui dá para somar os dois catetos opostos e você joga o mg para o outro lado do igual positivo. Então, mg vai ser igual a 2 vezes o cateto oposto. Tá? Esta é a equação 8. Mas ainda, né, o que é o cateto oposto? Está na equação 7 lá. Né? Então, vou pegar a equação 7 aqui e jogar dentro da equação 8. Né? Onde tem cateto oposto aqui, eu coloco T seno de θ. Então, mg vai ser igual a 2T seno de θ. Tá? E nós vamos chamar de equação 9. Mas ainda, eu sei o que é o seno de θ, porque eu relacionei a equação de proporcionalidade lá na equação 6. Lá, ó. Então, no lugar do seno de θ, né, nós vamos jogar a equação 6 dentro da equação 9. E o nosso mg vai ser igual a 2t sigma estático sobre L. Tá? Então, no lugar do seno de θ, coloco sigma estático sobre L e essa é a equação 10. Então, aqui, ó, nós chegamos à relação do mg com alguma coisa se deslocando. Não tem mais o que fazer aqui, né? Não conseguimos mais jogar nada na equação. Então, finalizamos a nossa análise estática. Bom, temos a equação 10. Vamos agora, então, fazer a análise dinâmica. Né? Então, o que está acontecendo? Se nós antes tínhamos aqui na proporcionalidade, né, que o seno de θ é igual a um deslocamento estático sobre L, dinamicamente, se eu puxar aqui a massa para baixo, ele vai ter mais um y aqui, né, mais uma distanciazinha y. Então, o seno de θ vai ser o deslocamento estático do sistema mais um y sobre L. Tá? Então, a nossa nova equação de proporcionalidade dinâmica aqui é a equação 11, tá? Considerando esse y aqui, que agora está em movimento. E vamos ver só as forças dinâmicas nos cabos? Não, né? Não temos polia, né? Então não é esses cabos aqui, os cabos é referente a polias, mata essa etapa. Agora a gente vê as forças dinâmicas da massa. Agora sim dá para fazer um diagrama de corpo livre. E reparem, né, que novamente eu vou ter as tensões T, juntamente com a minha projeção de cateto oposto aqui.
tenho mg e agora eu tenho my dois pontos, que é quando tu puxa, né, você tem essa massa vezes aceleração aqui, né, porque agora é do movimento. E esta é a segunda lei de Newton, né, que diz que o somatório das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Vamos considerar o seguinte, né, lá na nossa relação trigonométrica, a gente já tinha visto que o seno de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, dá para substituir por t aqui, né, que é a tensão no cabo. Logo, o t passa para o outro lado e o cateto oposto passa a ser t seno de θ. Esta é a equação 12. Com isso, quando a gente aplicar realmente o somatório, e reparem que aqui a gente volta para a terceira lei. Por quê? Porque eu coloquei, tá? Eu coloquei aqui o vetor my dois pontos. Se eu quisesse manter a segunda lei, eu colocaria todas as tensões, eu tiraria esse vetor aqui, né, my dois pontos, então eu colocaria todas as forças e depois do lado direito do igual eu colocaria o my dois pontos, igual está aqui, ó. Como eu coloquei o vetor, então eu igualo a zero e eu mantenho ele, né, aqui, ó. Porque daí o que acontece? Eu vou ter o menos mg, vou ter aqui os dois catetos opostos, né, que estão para cima, e ainda eu tenho menos, que está vindo para baixo aqui, o my dois pontos. Tá? E agora, se eu jogar ele para o outro lado, ele vai positivo. Daí ele fica conforme a segunda lei aqui. Tá? Então, só para explicar o porquê que eu coloquei o vetor aqui. Mas tanto faz, né? Se você não colocar o vetor, no lugar do zero, você já coloca o my dois pontos. Feito isso, vamos, né, a menos mg, né, organizando a equação, mais 2 catetos opostos igual a my dois pontos. Veja que isso, então, vai ser a nossa equação 13. Vamos jogar a equação 12, né? Porque eu tenho o cateto oposto aqui dentro da equação 13. Então, o cateto oposto, né, é t seno de θ, então nós vamos ter aqui menos mg mais 2 seno de θ igual a my dois pontos, equação 14. Também podemos jogar a equação 11, que a gente formou aqui, ó, porque eu sei que o seno de θ é igual à nova proporcionalidade, que é sigma estático mais y sobre L. Então, nós vamos ter menos mg mais 2t sigma estático y sobre L igual a my dois pontos. E ainda eu posso abrir, né? Posso abrir essa equação aqui, ó, onde nós vamos ter menos mg mais 2t sigma estático sobre L mais 2t y sobre L igual a my dois pontos. Então, esta é a equação 15. Então, temos a equação 15. Agora, a gente vai pegar a equação 10 lá, que era a nossa relação estática, né? Onde a gente chegou na relação estática, e jogar aqui dentro da equação 15. Então, onde tínhamos mg, né, a gente substitui pelo lado direito aqui da equação 10, que é 2t sigma estático sobre L. Só esse menos aqui, né? Como é um termo negativo e aqui nós temos um termo positivo, dá para cortar esses dois termos aqui. E a nossa equação, então, fica 2t y sobre L igual a my dois pontos. Né? Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos isolar o y dois pontos, né? Jogando a massa para o outro lado. Tá? Então, agora a gente vai ter 2t sobre m, né, vezes o y sobre L. E agora a gente vai jogar tudo para o mesmo lado, né, mantendo o y em evidência aqui, ó, né? Então, tudo que está multiplicando o y, a gente tira fora para deixar só o y em evidência. Então, a nossa equação vai ficar com essa característica aqui, ó, menos y dois pontos, mais 2t sobre ml y igual a zero. Veja que um termo ficou negativo e o outro positivo. Não tem problema, né? Isso só significa que um dos termos vai sofrer uma desaceleração, no caso, né? Porque isso aqui é uma aceleração, em relação ao deslocamento. Tá? Então, esta é a equação diferencial ordinária. Então, como último passo, né? Já que a gente deixou o y em evidência, vamos comparar as equações diferenciais ordinárias, onde temos, né, o x dois pontos mais ômega nx igual a zero. Então, o que estiver multiplicando o x aqui vai ser igual ao que estiver multiplicando o y lá. Né? Então, o ômega n ao quadrado vai ser igual a 2t sobre ml. Por isso que a gente deixa o y em evidência. Né?
Como ele não pediu o ômega n ao quadrado, e sim a frequência natural, então passa esse quadrado para o outro lado e vocês vão ter a resposta, né, deste problema que frequência natural é igual a raiz de 2t sobre ml. Então esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!